Olá! Hoje vamos falar sobre educação e diversidade. As políticas educacionais estão voltadas ao direito e ao reconhecimento à diversidade? As propostas pedagógicas escolares reconhecem e incorporam nos currículos os saberes da diversidade? Para responder a essas e outras perguntas, o Nós da Educação convida o professor Miguel Gonzalez Arroio, pós-doutor em Educação e professor titular emérito da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, bom Muito dia. obrigada por sua participação aqui no Nós da Educação. Obrigado a vocês. Professor, o senhor foi secretário adjunto de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Como foi essa experiência? O que me chamou muito a atenção quando eu cheguei na rede municipal de Belo Horizonte, e isso foi no início dos 90, é que estavam chegando na escola outras crianças, outras adolescentes, outros jovens e adultos diferentes do que sempre chegava. Estavam chegando os outros, os diversos, da periferia, das favelas. Estavam chegando aqueles adolescentes que, às vezes, de rua, que trabalhavam na rua, aquelas jovens ou adolescentes que trabalhavam como domésticas e chegavam de noite a ella. Já estavam chegando os diversos. E aí a pergunta que nos fizemos, não só eu, sino todos juntos, foi esta: será que a escola pode ser a mesma quando os educandos são outros? Será que o currículo pode ser o mesmo quando outros sujeitos estão chegando? Será que a pedagogia pode ser a mesma? A docência pode ser a mesma? Aí que nós caminhamos para tentar construir outra escola. Construir uma escola. A ideia nossa não era que o aluno tem que se adaptar à escola. É a escola que tem que se adaptar ao aluno. E aí se deu a implantação da proposta político-pedagógica da escola plural. Exatamente. E a ideia da palavra plural vinha um pouco dessa... que se estão chegando os que nunca chegaram, estão chegando outros, se há uma pluralidade de infâncias, de adolescências, de jovens e adultos chegando, que escola poderá dar conta dessa pluralidade? Uma escola plural. E aí que surge a ideia de uma escola plural, um currículo plural, que dê conta da formação de todas as dimensões, tá? Que incorpore os saberes plurais que eles levam, as vivências plurais que eles levam. Essa que é a ideia da plural, vinculada sempre à diversidade. A nossa sociedade é uma sociedade muito diversa, muito plural. E toda pluralidade é mais rica do que a singularidade. E quais foram os resultados dessa experiência, professor? Eu diria que os resultados dessa experiência foram, em primeiro lugar, tentar que os alunos, os jovens, adolescentes, crianças, sentissem que a escola era seu lugar. Não era um lugar estranho. Eles queriam ir à escola. Eles se sentiam bem na escola. Eram bem acolhidos. Eu sempre penso que a escola tem que ser um lugar humano para aqueles que vivem em lugares tão desumanos. Então a escola procurava ser isso, um lugar onde quem vinha de um lugar tão desumano, tão desumanizado como é a favela, a vila ou a rua, que ao menos na escola encontrasse um tempo, um espaço de humanidade, de dignidade. Esse foi um grande resultado. E se notava que as famílias gostavam, as famílias deixavam com muita confiança seus filhos na escola. Uma das coisas que eu aprendi é que a família popular confia muito mais na escola do que nenhum outro departamento ou profissional público. A escola para eles é o lugar onde podem deixar seus filhos com toda a confiança. Isto nunca se fala pouco. A mídia fala muito pouco disso. Normalmente se apresenta a escola, sobretudo a escola pública, como se fosse algo negativo, uma experiência negativa. Pode ser negativa para nós, que temos tudo em casa, nossos filhos, nossos netos, mas para uma senhora que sai correndo de dia, já no raiar do dia para trabalhar, onde é que vai deixar seus filhos? Em casa? Com a irmãzinha de 8 ou 9 anos? A escola. E sabe que na escola vai encontrar uma professora que cuida, que trata com dignidade, com respeito, e ela fica tranquila. A escola pública é muito mais do que essa imagem tão negativa que se coloca. Hoje o que há de mais sério na educação no Brasil é a escola pública.
E essa foi a tentativa de uma política educacional que buscava implementar uma política de superação da exclusão escolar, corrigindo as desigualdades sociais? Exatamente. Ou seja, porque se estavam chegando na escola os que nunca chegaram, os desiguais, os outros, né? Vítimas de tantas desigualdades sociais, desigualdades de espaço, de alimentação, de proteção, de trabalho, se estavam chegando os desiguais, marcados, violentados pelas desigualdades sociais, a escola tinha que ser outra, tinha que ser um lugar onde se tratasse todos com dignidade, com igualdade. O problema da produção das desigualdades em nossa história é muito sério, muito sério. Há uma relação entre desigualdades e diversidades. Quem são feitos desiguais? Os diversos. Eu não fui feito desigual, você também não. Meus netos não são feitos como desiguais. Os desiguais são os negros, indígenas, quilombolas, do campo, das florestas. Esses são os feitos desiguais. A nossa sociedade é muito brutal na produção das diversidades em desigualdades. Então, a escola, o que tem que fazer? A escola tem que saber que, se lá chegam os feitos tão desiguais, porque diversos na sociedade, ela tem que tratar a todos com igualdade. Professor, o senhor publicou no ano de 2012 um livro chamado Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Do que exatamente fala esse livro? Quem são os outros sujeitos? Este livro é o último, saiu agora. Saiu junto com um outro que é muito importante, que se chama Corpo e Infância. Corpo e Infância, por outras pedagogias dos corpos. Que é muito importante. A escola, a pedagogia, não presta muito atenção aos corpos. Incomoda nos corpos. Sim. Menino, fica quieto, cala a boca, menino. Entende? Se pudéssemos deixar os corpos na entrada, seria tão bom só trabalhar com as mentes, né? Mas os corpos entram, porque somos corpo. E junto com esse livro, lancei outros sujeitos, outras pedagogias. E o que este livro coloca? Eu coloco um epígrafe neste livro de um grande historiador inglês que morreu este ano ainda, Hobsbawm. Né? E ele diz assim: é a tomada de consciência política das populações primitivas, dos outros, né, que tornou o nosso século XX o mais revolucionário da história. Então, a pergunta que eu me faço: quem são esses outros que tornaram o nosso século XX o mais revolucionário da história? São os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento feminista, a luta das mulheres por seus direitos, sim, o movimento quilombola, o movimento das florestas, os movimentos sem teto, e também as crianças, adolescentes, jovens e adultos que conseguem, com tanto custo, chegar em nossas escolas. Então, a minha ideia nesse livro é fazer essa pergunta: quem são eles? O que nos interrogam? Que provocações eles trazem? Por que nos provocam? Hoje, ser professor e professora é muito mais difícil do que antes. Sim. Por quê? Porque chegam os vitimados da sociedade. E eles eles não são violentos, não nasceram violentos. Eles chegam violentados, que é diferente. Quantas vezes falamos violência nas escolas, a infância, a adolescência popular violenta. O que é isso? Violentada, que é diferente. E essa é a realidade. Então, quem são esses sujeitos tão violentados que lutam por terra, por teto, por comida, por trabalho, por identidade, por memória, por educação? Quem são eles? Essa é a pergunta de um pouco desse livro aí. E acho que o que está a escola hoje fazendo é, diante dessas interrogações, tentar equacionar boas respostas. Professor, e neste livro há os termos pedagogias de resistência, de libertação e de emancipação. Pode me explicar o que significam? O que eu coloco um pouco na linha do próprio historiador Hobsbawm, um pouco é o seguinte: com que pedagogias esses outros foram tratados em nossa história? Ou com que antipedagogias? Foram tratados com antipedagogias de, como estava falando, de exclusão, de segregação, de opressão, como nos fala Paulo Freire. Né? Olha, é terrível como que eles são tratados até hoje. Nós temos ainda quase 20 milhões abaixo
do nível da miséria, da pobreza, miseráveis. Temos 30 milhões que não têm carteira assinada. Sabe? Como? Isso é muito violento para um ser humano. Então, há uma espécie de antipedagogias para fazer que eles fiquem no seu lugar, quieto. Sim. Entende? E suporta isso. E fica quieto. E se não ficar quieto, chumbo. Polícia. Pacificadora. Está vendo? Polícia pacificadora. Sempre as questões sociais foram pensadas questões de polícia. E continuam. Então, o que eu coloco aí é que esses outros resistem, sempre resistiram. O que são os quilombos? Essa história mal contada. É a resistência à escravidão. O que são os indígenas que lutam por seu terreno e morrem, agora recentemente, lá no Mato Grosso? Lutam pela terra que era deles. Quem que são as mulheres? Lutam pelo direito nunca reconhecido. Me estão entendendo? Então, essas resistências fazem parte das pedagogias. E essas resistências, para mim, são resistências de libertação. Então, o que eu coloco aí é que a mídia, inclusive vocês da mídia, todos nós, aqui nós, educação, Paulo Freire, o que Paulo Freire nos falava? Há uma pedagogia do oprimido, não para o oprimido. Paulo Freire não escreveu um livro, Pedagogia para o Oprimido. Se você e eu queremos educar os oprimidos, esta é a pedagogia. Não, não. Ele fala pedagogia deles. Como aprendê-la? Por isso que eu falo, outros sujeitos, outras pedagogias que nós temos que aprender na escola, na mídia, na sociedade, que são pedagogias brutais de subalternização, mas também de resistência e de libertação. Professor, os movimentos sociais, em ações coletivas e afirmativas, colocaram na pauta política ao longo do tempo a discussão sobre dominação-subordinação. De que maneira isto fica evidente na nossa história? Veja, quando chegam aqui os portugueses e os outros lugares chegaram os antepassados, os espanhóis também, qual foi o grito? Terra à vista. Não é? Mas logo descobriram outros povos à vista. Sim. E aí que começa a ocupação da terra, mas para ocupar essa terra tinham que destruir, subalternizar, eliminar os povos dessa terra. Você sabe que na colonização das Américas morreram mais de 40 milhões de indígenas. E continuam morrendo a lutar por sua terra. Isso é terrível. E isso não se conta. Isso se oculta. Não fica bonito isso na história. Essas são nossas vergonhas históricas. E sempre buscamos ocultar nossas vergonhas, até históricas. E isso não se conta nem na história. Depois veio a escravidão, outra das grandes vergonhas da história da humanidade. Mas o que você lê? Outro dia estava lendo um livro de história para crianças nas escolas. Diante da necessidade que aqui tinham de mão de obra, vieram os escravos em barcos, navios, vieram a passear, a conhecer Copacabana, vieram para sambar, ensinar ao povo, aos portugueses a sambar. Por favor. Percebe? Como ocultamos nossas vergonhas. Vieram morrendo nos navios negreiros, vieram para ser escravizados, fugiram da escravidão, foram mortos por fugir da escravidão. Zumbi é o símbolo de alguém que luta pela libertação da escravidão e morre. E é interessante que o dia da consciência negra não é o dia 13 de maio. Os negros não querem. É o dia 20, é o dia de Zumbi. Percebe? Esse dia, porque ele é a expressão da consciência negra. Então, estas pedagogias brutais, teríamos que mostrá-las. E não ter vergonha delas. Quando se tem vergonha da história, nunca se supera a história. Que é o que estamos agora com o problema da verdade. Não é verdade? Da verdade dos anos de chumbo da ditadura. Sim. Em outros países, são mais rápidos em colocar essa história. Aqui temos sempre vergonha de nossas histórias. Nunca se supera uma história, sobretudo uma história brutal, enquanto não seja botada a vivo, a descoberto. Isso que temos que fazer. Professor, em que medida os saberes trazidos pela diversidade são incorporados nos currículos da educação básica? Isso já está acontecendo?
Não, veja, isto que estávamos falando sobre a história. Sim. Há uma coisa muito interessante que o Lula, o primeiro decreto que Lula fez foi que era uma reivindicação antiga dos movimentos sociais indígenas, negro, quilombola, do campo, foi mudar a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e colocar obrigatoriamente a história da África, da memória, cultura indígena, quilombola, negra, como obrigatória. Sabe? Nesse momento, o que ele estava nos dizendo? Estava nos dizendo, temos que incorporar a nossa história na história. E na história também da educação. E é muito interessante que o que eu noto, o que eu vejo com eles, com os povos indígenas, quilombolas, negros, quando defendem que sua história entre, não defendem que entre assim como um tema transversal, que entre assim para, como se fosse a azeitona para enfeitar um... Não, não, não. Eles falam, se a nossa história entrar, temos que rever toda a história. Sim, tem que ser incorporada de fato essa tem que história. ser incorporada e questionar a história oficial hegemônica mal contada, porque ela não é também verdadeira. Sim. Enquanto não se incorpora a história da diversidade, a outra história não é verdadeira. No próximo bloco, vamos falar sobre a Conferência Nacional de Educação e o eixo Educação e Diversidade.